você deve estar vendo agora o quanto que aumentou as coisas. O quanto que aumentou as coisas. Ou seja, daqui até o próximo reajuste do benefício, esse aumento da inflação real, aquela que a gente sente no mercado, aquela que a gente sente quando vai abastecer o carro, aquela que a gente sente na feira, aquela que a gente sente quando a gente vai comprar as coisas mais estruturais, né? A galera diz, mas a inflação vai chegar em 4, alguma coisa. Como assim 4, coisa? Você vai ver que as coisas sobem mais do que isso. Só que a forma de cálculo que eles vão fazer para decidir o que é a inflação, eles pegam uma cesta e vão colocando ali dentro aqueles produtos que são mais consumidos pela população. Mas você sabe como funciona a parada. Basta uma coisa que, por exemplo, agora vai aumentar a taxa de luz elétrica. Ora, se aumentar a energia elétrica, vai aumentar tudo. Por quê? A energia elétrica é utilizada em tudo para fazer pão, né? É utilizado para processar os alimentos que são processados no mercado. Você tem o mercado que tem um monte de coisa que tem que funcionar, é luz elétrica, é o refrigerador. Ou seja, luz elétrica é igual combustível, é igual óleo diesel. Aumentou a gasolina, aumentou o óleo diesel, tudo que é transportado vai sair mais caro. E isso vai gerar uma inflação real. Aquela que a gente paga no bolso, aquilo que a gente sente. O seu benefício vai perder. O seu benefício vai perder para isso aqui. Então, vai descer a escada. Então, você tem que ficar ligado para uma coisa. 2 objetivos que você deve ter. 2 objetivos que você deve ter. Qual é o objetivo? O primeiro objetivo que você deve ter, você deve ter em mente, é que a primeira coisa que você deve fazer é manter a sua renda mensal inicial igual à sua remuneração. Né? Então você tem que fazer um pensamento para que a sua renda mensal inicial seja muito próximo ou igual à sua remuneração. Por quê? A sua vida está organizada em torno daquilo que você ganha, em torno da folha de pagamento. Muitos guerreiros me perguntam, Pedrosa, como é que eu posso ganhar igual a minha folha hoje? Como é que eu posso ganhar igual a minha folha hoje? Todo mundo tem esse pensamento, todo mundo tem essa curiosidade. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pensar como é que eu posso, a minha renda mensal inicial de benefício, ele tem que ser igual à minha remuneração. A segunda coisa que você deve fazer é fazer com que ele não caia, que ele permaneça ao longo do tempo numa linha reta. Ou seja, que você vai chegar lá com 55, com 60, 65, com 70, 75, com 80, 85, com 90, 95, com 100, né? Com 100zão aqui, né? Com 100zão, estou falando que você vai viver até 100 anos, né? Então, você tem que chegar lá no mesmo nível, ou seja, no mesmo poder aquisitivo, aqui, ó. Por quê? Porque ninguém dá carona a pé. Ao longo do tempo, você vai aumentar as suas necessidades. E você precisa ter o quê? Você precisa ter recursos para poder bancar, para você não depender de terceiros, para você não passar escassez, para não ter privação, para você ter segurança, para ter garantia, né? Ter tranquilidade. Para você e para sua família, para você e para quem está agarrado com você ali. Né? Então, para você ter qualidade de vida. É o mínimo isso. Né? E aí o que acontece? Então você tem que pensar. O que você tem que pensar? Você tem que fazer um planejamento financeiro. Não é só um planejamento previdenciário. Muita gente fala e pergunta em torno da questão de quando vai se aposentar. Quando que vai dar a minha aposentadoria? Quando que vai dar a minha aposentadoria? E esquece de perguntar quanto que eu vou receber. Quanto que eu vou receber? Qual é a alíquota que vai ser aplicada? Em qual alíquota que eu vou entrar? Porque você viu aqui que tem uma alíquota aqui, ó. E essa alíquota ela é variável, ela não é igual para todo mundo, porque depende exatamente do tempo que você contribuiu acima de 20 anos, no caso dos homens, e acima de 15 no caso da mulher. Acabei de apresentar aqui uma tabela. E essa tabela aqui, ela é uma tabela que ela é incongruente. Por quê? Porque ela é uma tabela feita para todos os tipos de aposentadorias. E isso fatalmente vai fazer com que haja uma miséria.
haja uma condenação de um contingente de profissionais para a miséria, principalmente se for de aposentadoria por incapacidade permanente. Porque aposentadoria por incapacidade permanente não é algo que você pode programar. Você não consegue programar. Aposentadoria por incapacidade permanente está naqueles benefícios de risco, que é o que? Auxílio-doença, que é a incapacidade permanente e que é a pensão por morte, que são infortúnios que podem ocorrer. E nesses três benefícios, a forma de cálculo é essa aqui, acrescida mais da pensão por morte, que vai pegar 50% disso aqui, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, 2.240. Digamos que a aposentadoria por incapacidade permanente seja de 2.240. Quanto que vai ser a pensão por morte? A pensão por morte de uma viúva vai ser 60% disso aqui, 2.240 vezes 60%, ou seja, 1.344. 1.340. Você veja que reduz mais ainda. Então, a pessoa contribui sobre um valor. Se ela se aposentar por incapacidade, ela desce para cá, e se tiver a falta dela, a família vai viver com isso aqui. Ou seja, é esse quadro aqui, ó. Você sai daqui e vem para cá, você está condenado. Aí, volta a dizer para quê? Como é que eu escapo disso? Como é que eu tenho que fazer isso aqui? Então, você tem que fazer um planejamento financeiro. Você tem que planejar financeiramente. Como é que você vai fazer? Então, eu vou falar aqui primeiro para quem tem processo na justiça. Muita gente pergunta, e o tema 1031? E o tema 1031? Quando que vai vir o abençoado do tema 1031? Bem, o tema 1031, ele está demorando. Mas essa demora é ruim? É ruim, é ruim. Mas essa demora também, ela tem um lado bom. Qual é o lado bom? O lado bom é que para você manter a sua renda mensal inicial do seu benefício que você vai receber resultante do processo judicial que você está enfrentando. Para ele manter o poder aquisitivo ao longo do tempo e ele não cair, né, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma coisa que ninguém fala, uma reserva previdenciária. O que é, Pedrosa? Você tem que ter onde é que está? Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Você tem que ter uma reserva previdenciária. Reserva previdenciária. O que é isso, reserva previdenciária? É uma poupança. É uma reserva previdenciária. É algo que vai te dar um suporte, vai te garantir que você vai manter a sua remuneração, né, o seu benefício igual ao seu poder aquisitivo de quando você estava trabalhando. Ou seja, ao longo do tempo você vai ter você não vai cair. O que vai cair? Vai cair o benefício, mas você vai ter uma reserva previdenciária que vai te dar um rendimento, né? Vai te dar um rendimento que vai compensar. Então, olha o que acontece. Olha o que acontece. Você, com essa reserva previdenciária, você vai receber quanto? Os valores atrasados. Então, você tem 1 ano, você tem 2 anos, você tem 3 anos. Tem gente que tem 4 anos de reserva previdenciária. O que é a reserva previdenciária? São os valores atrasados. Esses valores atrasados, né? Esses valores atrasados aqui, né? Eles vão fazer um montinho, que vai dar um montão, que vai dar um rendimento, que vai realizar esse objetivo aqui, ó. Tá? Ah, Pedrosa, eu não tenho coisa atrasada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um planejamento financeiro para resolver, para responder para você exatamente qual vai ser a sua renda mensal inicial, qual é o poder aquisitivo que você tem e como é que você vai fazer para poder fazer isso aqui, para você poder manter ao longo do tempo o seu poder aquisitivo. E para isso você tem que fazer uma segunda coisa. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma poupança. Tá? Como assim fazer uma poupança? Como assim fazer uma poupança? Cara, você tem que fazer uma poupança. Ah, eu não consigo, já não consigo nem sobreviver, eu não consigo nem pagar minhas contas, já estou pedalando. Pois você vai ter que pensar. Porque pensa assim, ó, a coisa já não está boa, mas pode ficar pior. Ou seja, a coisa está ruim, pode ficar pior. A coisa já está pior, pode ficar horrível. A coisa já está horrível, então pode ficar desesperador.
E você não quer isso. Então você deve se reorganizar, você deve se organizar, parar, pensar, se organizar como é que você pode começar a fazer isso. A gente não tem o hábito, não tem o costume, a gente não conversa isso, ninguém conversa isso, a gente não sabe fazer isso. Então a gente tem que pensar, tem que estudar. Por que a gente não sabe? Porque a gente não fala, porque a gente não estuda, porque a gente não conversa, né? Porque ninguém explica isso pra gente, na escola não explicou, ninguém fala isso em lugar nenhum. Nós não temos uma cultura de poupança. Né? A gente não tem uma cultura, a gente tem uma cultura de ir lá e fazer em parcela, em prestação e não sei o quê, pagar juros pra caramba, mas a gente não poupa. Então é necessário começar. Comece aí com 10%, né? 10%, tire 10% lá do que ganha. Ah, eu não consigo com 10, comece com 5, comece com 5, comece com 5%, né? Comece com 5%. E outra forma de você fazer é fazer um planejamento de contribuição, né? Então você pode fazer um planejamento para você contribuir, tá? Para você aumentar a sua contribuição. É possível fazer essa contribuição? É possível fazer essa contribuição, mas isso aqui você tem que fazer dentro de um planejamento previdenciário. Então, o planejamento previdenciário, ele é feito exatamente para você não ter esse destino aqui, para você ter um destino para frente. E olha bem, o bom, o ideal, o sonho aqui era que você tivesse aqui, ó, algo que fosse aumentando aqui, ó, algo que fosse fazendo com que você tivesse uma renda aqui que é do INSS, que ela vai caindo, né? Mas você tem uma outra renda, uma outra receita, uma outra fonte que vai fazendo uma compensação, né? Que vai fazendo uma compensação, mas ainda acréscimo, vai acrescendo, né? Como é que você faz isso? Você faz isso com essa reserva previdenciária. Essa reserva previdenciária que, para quem está com processo na justiça, é feito com os valores atrasados que vai vir, né? E mesmo quem não tem processo na justiça, mas vai fazer o pedido do INSS, vai receber valores atrasados, porque todo mundo que está aqui lida com periculosidade e o INSS não reconhece a periculosidade. Significa que qualquer pedido que você faça no INSS vai demorar, vai ter valores atrasados. E esses valores atrasados, você pode muito bem constituir uma reserva previdenciária, que pode ser grande, pode ser pequena, mas não interessa, ela já é uma poupança. Portanto, então eu indico que você faça o quê? Que você pare e pense duas coisas. Primeiro é quando você vai se aposentar. Quando tem a ver com o tempo. A gente fala muito aqui do quando. Né? Aí tem que somar tempo rural, tem que converter o tempo especial, tem que somar o tempo especial, tem que somar o tempo que trabalhou sem carteira, tem que trabalhar o tempo de aprendiz, tem que pegar o tempo de exército, tem que pegar tudo o tempo. Então, o tempo tem a ver com o tempo. Quando? Mas você tem que pensar muito quanto você vai receber. Você tem que imaginar isso aqui, você tem que fazer uma projeção. Você daqui a 5 anos, você daqui a 10 anos, você daqui a 15, você daqui a 20, você daqui a 25, você daqui a 30, você daqui a 35, 40, 45. Como é que você vai estar? Quais são as suas necessidades? Quanto você precisa receber? Quanto você precisa? Se você não fazer esse cálculo, se você não fazer esse pensamento, se você não se organizar nesse sentido, você vai ser uma vítima do INSS. Você vai ser uma vítima do INSS, tá? Vai ser uma vítima do INSS.